todos, pessoal. Bem-vindos à primeira aula do segundo módulo. E dizer que este módulo será um módulo sobre dados. É neste módulo onde falaremos de como você pode receber informações do usuário usando o Python, né? Quais são os principais tipos de dados e algumas informações relacionadas a isso. E o mais importante que eu quero que você entenda é que esse conceito, essa habilidade sobre variáveis ou sobre dados, de forma geral, é o que eu considero o primeiro dos 5 pilares essenciais da programação. E nós estaremos aprendendo sobre todos estes pilares com o decorrer das nossas aulas. Onde o primeiro pilar fica, o primeiro pilar será a questão das variáveis, segundo, controle de fluxo, terceiro, coleções, classes, quarto, classes e quinto, funções. Estou falando muito, ou estou falando sobre isso, porque 70% dos programas que tu criarás dependerão basicamente desses pilares da programação. E se você domina esses pilares da programação, você consegue resolver a maioria dos problemas relacionados à programação. Então, da mesma maneira que você grava, da mesma maneira que você grava o que você ouve na sua memória, o computador também faz isso, mas através de variáveis. Deixa eu mostrar-vos como. Então, tu podes abrir o CMD, desculpa, podes abrir o VS Code, pesquisando, dar um duplo clique para abrir e, e lembrar que no VS Code, para criar um projeto, tu primeiro, de forma organizada, podes criar uma pasta e dentro dessa pasta criar um arquivo. Então, hei de abrir uma pasta agora. Já tenho uma pasta criada para o módulo 2. Temos o módulo 1 que já foi concluído, então abro o módulo 2, clico a pasta Python e abro. A pasta é essa, está vazia, então criarei agora um arquivo com o nome app.py e dizer que o nome app não é lá muito importante. Tu podes colocar qualquer nome, pode ser um felipe.py. O que importa mesmo para um arquivo Python é a sua extensão, que é o .py. Então, já temos a pasta aberta e o arquivo criado. Então, agora posso criar uma variável. Como dizia, variável será o primeiro pilar da programação que nós trataremos na nossa aula. Então, criar aqui velocidade caro igual a 15. E, e isso significa que estou atribuindo, isto é, o valor 15 está sendo atribuído à variável velocidade caro. E, e isso significa que estou guardando o valor 15 na variável velocidade caro e estou armazenando o valor da variável caro na memória do nosso computador. Então, isso significa que suponhamos que tu queiras usar essa variável ou o valor dessa variável numa outra parte do seu código. E o nome técnico desse processo é alocar memória. Ou seja, estamos alocando na memória para que ele guarde informações sobre a variável. Então, podemos imprimir este valor, dar um print, depois um tab e colocar aqui a variável caro.
dei, escrevi só vel, depois dei um tab porque já estava aqui. Então, hei de salvar e dar um play. Como podem ver, o valor 15 é este. Nós aqui estamos imprimindo o valor da variável velocidade carro. Então, agora que você já sabe que pode imprimir, que é possível guardar dados da memória no seu computador, acredito que tu estás, tu estás com uma dúvida, tipo, quais são os tipos de dados que podemos armazenar no nosso computador? Bem, nós podemos armazenar números, valores booleanos e strings. E nós chamamos isso de tipos primitivos. Vou dar aqui um exemplo de um dado que encaixa mesmo como número. Em nosso caso seria a velocidade carro. Dar uma velocidade carro 2 igual a 15 de novo. 15. E valores booleanos. E valores booleanos seria algo relacionado ou a ver com, por exemplo, a loja está aberta. Sim para true ou true para sim e não para falso. Na programação nós não colocamos sim ou não, né? Colocamos true para sim ou para verdadeiro e falso para errado ou para negar, né? Então, será algo assim, está perto e dar um igual a true para verdadeiro ou false para falso. E tu deves saber que o T maiúsculo e o F maiúsculo realmente fazem diferença, pois o Python é uma linguagem de programação case sensitive, o que significa que existe uma diferença mesmo entre letras maiúsculas e minúsculas. Isso quer dizer que, por exemplo, a letra X minúscula e a letra X maiúscula são super diferentes. Good. Então, também poderemos falar de string. O string deve ser usado quando você quer trabalhar com textos e precisa montar uma frase ou combinação de palavras e letras, né? Para criar uma string, basicamente tu tens que colocar aspas simples ou aspas duplas. Exemplo. Dar aqui um exemplo. Criar aqui um slogan. Slogan igual a feito é melhor que perfeito. Assim. E aqui, é, aqui nós estamos atribuindo, aliás, nós estamos criando variáveis uma por uma. Mas se tu quiseres, podes agilizar o processo de criação de variáveis fazendo o seguinte. Variável A, B, C, D. E atribuir os valores 1, 2, 3, 4. Bem, este processo é chamado de desempacotamento ou unpacking em inglês. Ele permite que você atribua valores a um objeto iterável, como uma lista ou uma tupla, a várias variáveis de uma só vez.
No exemplo que mencionamos acima, os valores 1, 2, 3 e 4 são atribuídos às variáveis A, B, C e D. Então, você pode confirmar que isto está funcionando imprimindo estes valores. Então, farei o seguinte: print, dou um tab, print, e escrevo o nome da variável que eu desejo imprimir. Vou colocar aqui um A. Deixa só comentar esse texto. E para comentar algo em Python, é só colocar um cardinal. Então, se tu colocas um cardinal, isto será ignorado, porque comentários não contam. Então, vou dar aqui um play. Vou dar um play. Vou dar um play e aqui imprimiu o valor da variável A. E o valor 15 sempre esteve aqui depois de comentar. Isto é, não fechamos esta janela, por isso que o valor 15 ainda continua. É o mesmo que quando vocês estão no CMD, né? Quando executam uma certa função e dão um enter, ele passa para uma nova função, né? Mas feito, an- aquele processo feito antigamente, né? Continua lá até que tu feches a janela e voltes a abrir para recomeçar. Então, nós podemos imprimir, vou dar um Ctrl Shift e dar aqui um Ctrl Shift. Oh, isso está-me a fugir. Posso dar um Ctrl C, um Ctrl V, depois imprimir a variável P, print também, variável C, dar um print também para a variável D. E também podemos rodar agora o código e podemos ver, aqui estão. É o que eu disse antes, tínhamos o 15, depois o 1, agora como é uma nova instrução, isto fica assim. Então, eu acredito que você deve estar a perguntar-se, Felipe, como é que eu posso saber qual é o tipo primitivo do valor da minha variável? Bem, isto é muito fácil. Tu podes fazer o seguinte, dar aqui um print, abrir parênteses, type, abrir parênteses, o nome da variável que tu desejas e dar um play. Aqui está. Ele colocou é um inteiro. Então, vamos, vamos por exemplo, criar uma variável agora. Vamos criar uma variável com um valor, é, com um valor decimal. Então, para isso, salário. Salário igual a 1.5. E também imprimir a variável print type, a variável salário, salário e dar um play. Como podem ver aqui, temos um valor float, decimal neste caso. E podemos imprimir também o slogan que criamos acima. Podemos imprimir também o slogan que criamos acima. Print type, a variável slogan e dar um play. Como podem ver, é uma string. Então,
Eu agora tenho um desafio para vós. Tenho um desafio para vós. Vocês pausem. Quero que vocês pausem e copiem o código e escreverei abaixo e descubram quais são os seus valores, os seus tipos, os seus tipos de dados. Parece-me que já tinha, já tinha este, já tinha estes desafios colocados. Então, este é o desafio número um, é o primeiro desafio. Todos os exercícios para praticarmos, né? Vocês terão desafios e esta será uma maneira super top mesmo de vocês aprenderem as coisas de forma rápida. Então, pause o vídeo e copie e cole. Até vou reformular isso. Copie simplesmente. Como programadores e aprendizes, vocês devem ignorar a questão do copy-paste. Enquanto ainda estão na fase de aprendizagem e tal, vocês devem digitar mesmo. Digitar o código à mão. Devem digitar. Então, nos veremos na próxima aula. Até.